E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o professor Yuri, professor de Física do canal da plataforma Não Perca a Cabeça. E agora a gente vai mudar de novo a física e mudar os conceitos. E vamos trabalhar agora com uma área que pessoalmente eu gosto muito, que é a relação da ondulatória, do estudo das ondas, pessoal. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Você pode ver que a lousa está bem cheia hoje aqui, mas não preocupa não, que é bem sossegado, é bem fácil essa parte aí. Então vamos lá, pessoal. A ondulatória. Primeira coisa, a ondulatória ela estuda o quê? As ondas, é isso aí. Mas aliás, o que é uma onda, né, pessoal? A gente tem que saber definir o que é essa relação da onda. Onda não é nada mais que uma vibração, certo? Uma vibração ou uma perturbação no sistema, certo? Se isso acontece de forma periódica, com uma certa frequência, com certo comprimento de onda, a gente vai definir isso onda. Comprimento de onda e frequência, nunca escutou esses termos não? Não se preocupe, nessa aula a gente vai aprender quais são a diferença entre frequência, período, comprimento de onda, entre essas outras características que a onda tem, beleza? Então, importante lembrar, a onda é qualquer tipo de vibração ou perturbação que o sistema tem. A onda ela não se origina sozinha, a onda ela não começa do nada, ela necessita de uma fonte. Essa fonte é onde a onda vai começar, certo? O que vai emitir essa onda para o sistema, para o meio de propagação, certo? E isso também é uma relação um pouco importante aí. Certo? Então a gente tem essas relações, definição de onda e que uma onda começa a partir de uma fonte. A outra parte importante é a gente saber classificar essas ondas, isso cai bastante em vestibular. Certo? A classificação das ondas, a gente classifica elas sobre a sua natureza. A gente tem as ondas mecânicas, certo? Um dos tipos de natureza de onda é a onda mecânica. E a onda mecânica, ela necessita de um meio de propagação. A onda mecânica, ela necessita de um meio de propagação, ela precisa de um meio para se propagar. Eu já explico um pouquinho melhor isso aí como é que é, beleza, pessoal? E a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio de propagação. Isso aí é bem interessante também. Então vamos lá, vamos dar exemplos de ondas mecânicas. Onda mecânica é como se fosse a onda feita por uma corda, certo? Pensa assim, você pega uma corda, você amarra essa corda numa porta e você começa a fazer esse movimento aqui. Que movimento que a corda vai fazer? Vai ficar fazendo esse movimento igual uma onda, beleza? Se você tirar a corda e ficar fazendo isso aqui igual eu tô, você tá vendo alguma onda? Não, né? É até meio estranho a gente fazer isso. Porque a onda da corda só existe se o meio de propagação da corda existir. Então é essa jogada. Outro exemplo disso, pensa numa onda do mar, certo? Você está vendo a onda do mar acontecendo lá, toda aquela relação de sobe e desce da maré de acordo com os ventos, certo? Se você tirar o mar, tem onda? Não tem onda. Então a onda do mar, ela precisa da propagação, que é do meio propagador, que é o mar, para poder acontecer. Tá meio esquisito ainda? Vamos para o som. Vocês conseguem me escutar, porque a caixinha do computador de vocês, do celular de vocês, transfere a minha voz aí por uma relação elétrica, depois solta isso aí. Isso vai, lá em elétrica a gente estuda melhor um pouquinho isso aí. Mas o que acontece? Se você tiver no vácuo, o som ele precisa de um meio de propagação. O som se propaga no ar, o som se propaga, vamos dizer, no concreto. Você consegue escutar as coisas, um caminhão passando lá de fora da sua casa. Ele se propaga em outro, ele precisa de um meio de propagação. Mas se você tirar todo o meio de propagação, o vácuo, você colocar no vácuo, o som não se propaga, certo? Então a gente no espaço, aqueles filmes espaciais que você ouve com tiros, com explosões e tudo mais, a gente não consegue ouvir aquilo na verdade. Aquilo na verdade é um erro conceitual de física, porque a gente não consegue ouvir nada no espaço, certo, pessoal? Porque no espaço tem vácuo, vácuo é a ausência de um meio de propagação. E a onda de som, por ser uma onda mecânica, necessita de um meio de propagação. Ficou mais claro agora? Bem sossegado, né? Não tem muito segredo nessa parte aí. Então a onda eletromagnética é o contrário da onda mecânica. Ela não precisa de um meio de propagação. Um exemplo que a gente tem dela é a luz, a onda de rádio, as ondas eletromagnéticas, certo? Aliás, o magnetismo também não precisa de meio de propagação. Porque pensa, o Sol fica no espaço a milhões de quilômetros daqui, certo?
A luz do Sol não consegue chegar aqui? E o que ela tem que atravessar para chegar aqui? Vácuo, atravessar o vazio. Então a onda de luz é uma onda eletromagnética porque ela não precisa de um meio de propagação. Sacou a ideia, pessoal? Como que é essa relação do meio de propagação? Bem simples, né? Sem muito segredo. A gente também pode classificar as ondas de acordo com a sua vibração. A gente tem ondas transversais, porque a gente vai pensar um pouco na relação vetorial aqui agora. Vamos falar que a onda se propaga para essa direção, ok? Se ela vibra perpendicular à propagação dela, agora vamos pensar que ela está vibrando dessa forma aqui. Deixa eu pegar um outro canetão, cadê o canetão? Achei aqui. Se ela vibra desta forma aqui, ó, certo? Ela está vibrando para cima e para baixo, certo? E isso, se eu colocar de forma com o plano aqui, eu extrapolar aqui e fazer isso aqui, a gente vai ter o quê? Uma relação perpendicular à relação do plano de propagação. Ela vai para frente, normal, mas ela vibra para cima e para baixo. Entendeu, pessoal? Essa situação. E essa vibração para cima e para baixo faz ela ser uma onda transversal. Como a onda de luz, ela tem essa característica, as ondas eletromagnéticas todas têm característica transversal. Isso é uma dica que eu já passo para vocês. Toda onda eletromagnética, ela vibra de maneira transversal. Ponto final. Beleza? Então, como que a longitudinal faz então? Então vamos pensar na mesma situação. A gente tem a propagação da onda longitudinal para frente. Da mesma maneira, ela está indo para frente, mas quando ela vai vibrar, ela vibra para frente e para trás. Para frente e para trás. Certo? Ela vibra de acordo com a maneira que ela está se propagando. Um exemplo disso é a onda do som. Você já deve ter escutado quando o som está muito grave, as coisas não começam a vibrar? Exatamente, porque o som, ele vibra para frente e para trás. E quando ele bate em cima de uma superfície, ele faz aquela superfície vibrar. Por isso que a onda de som faz, quando você está com o som muito grave, as coisas na casa começam a vibrar, começam a fazer aqueles barulhos. Você já tinha reparado nisso? Bem interessante, né? Então vamos lá. Sacou aí, pessoal, a relação da vibração transversal e longitudinal? Tem certas ondas que têm características mistas também, mas isso aí a gente vai deixar para casos especiais um pouco para frente na disciplina aí. Beleza? Então a última classificação que a gente tem para as ondas é de acordo com a direção de propagação. Como que ela vai se propagar? Ela pode se propagar em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões, certo? Então aqui a gente tem essas situações. Aqui, pessoal, a gente coloca naquele ladinho como se estivesse saindo para fora, tá? Então, vamos pensar, a onda unidimensional, vamos pensar, um exemplo dela é a onda de luz. A onda de luz, apesar de ela ser eletromagnética e transversal, ela vibra apenas para uma direção, que é para frente, em uma relação no plano. Por isso, isso explica a formação de sombras. Porque como a onda de luz ela não consegue dar a volta, ela tem uma direção só, ela vai chegar aqui e vai ser absorvida ou refletida. Então ela não vai passar para trás, ela não vai conseguir dar a volta. Então isso é uma característica de uma onda unidimensional. Uma onda bidimensional, ela é uma onda formada na superfície, numa superfície líquida. Pensa numa relação, vamos dizer, quando você joga uma pedra dentro de um lago. Você vai ver que quando a pedra cai, ela vai ter um ponto e vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vai aumentando cada vez mais, certo? Bem sossegado, né? Mas você pode perceber que ela vai aumentando para cá, para cá, para cá e para cá. Certo? Em duas dimensões. Vamos pegar um exemplo aqui, vai vertical e horizontal, certo? Sem muito segredo. Então, o que uma onda tridimensional? Então, uma onda bidimensional é a onda na superfície dos líquidos, muito importante você lembrar disso. E a onda tridimensional, ela é a onda de som. Porque você pode ver que mesmo que você esteja em outro cômodo, em outro lugar, se você tiver com o som muito alto aí, toda essa relação, você vê que o som ele dá um jeito de entrar em algum quarto, em algum espacinho que tiver ele entra. Porque o som se propaga nas três dimensões ao mesmo tempo. Então ele vai para todo lado, o som ele dá a volta, ele sofre outros efeitos ondulatórios que a gente vai estudar mais para frente também, será como difração, como refração, entre outras situações aí. Então isso é muito interessante, porque o som tem essa característica de vibrar em três dimensões ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então vamos fazer assim. Eu vou dar um corte aqui rapidinho, vou apagar essa lousa para a gente conversar sobre as características das ondas, ok? Bora lá. E aí, pessoal, lousa pronta. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre as características das ondas, certo? A primeira delas é a frequência. Frequência de maneira simples, a quantidade de coisas que acontecem por unidade de tempo. Vamos ver a relação matemática. Frequência é a quantidade de coisas que acontecem
por unidade de tempo, sendo esse tempo sempre em segundos, pessoal. Isso aqui vai para nós um valor em hertz. Hertz é a unidade de frequência que a gente trabalha dentro da ondulatória. Muito importante isso. Então as conversões aí a gente já discutiu lá na parte de conversões, transformar hertz em RPM, RPM em hertz, tá? Então volta lá para você lembrar certinho como é que é. Ok? Para que a gente tenha uma relação um pouco mais dinâmica. E uma relação importante que a gente tem é que a frequência é o inverso do período. Isso ajuda demais também na hora de resolver certos tipos de exercícios, certos tipos de situações. Beleza? Então vamos lá. De novo, o que é a frequência? É a quantidade de coisas que acontecem por unidade de tempo. A sua unidade é o hertz e ela é o inverso do período. Fechou? Bem simples, né? Então, o que é o período, então? O período, ele é exatamente o que a gente tem aí que é o período. Ele é a letra T, certo? Cuidado, não é tempo, é período, o T que a gente está falando. Ele é o tempo que gasta para uma coisa acontecer, certo? Bem simples assim, a quantidade de tempo que gasta para uma daquelas coisas que a gente discutiu ali em cima acontecer. E o período, ele é dado em segundos, certo? A unidade de período é segundo. E ele, o período, ele é o inverso da frequência. Você pode ver, pessoal, bem simples a relação de frequência e de período. Um é o inverso do outro. A frequência, a quantidade de coisas que acontece por unidade de tempo. O período, a quantidade de tempo que uma coisa acontece. Acabou. Bem simples, não é? Então, sem segredo, pessoal, período e frequência foi definido aqui. Dúvidas? Chama a gente lá na plataforma ou nas redes sociais, dá um grito lá que a gente acode vocês. Beleza? Então, o que é o comprimento de onda? Comprimento de onda, ele é a letra grega lambda, certo? Que aqui a minha ficou um pouco feinha, mas ela é mais ou menos assim, certo? É a letra grega lambda. E ela é uma relação. O que é esse comprimento de onda? Vamos entender um pouquinho melhor. Vamos fazer uma definiçãozinha aqui. Vamos traçar uma linha base, uma baseline aqui pra gente, ok? A gente vai ter uma interação de uma onda passando por essa linha base, certo? Vamos começar aqui. Ela faz aqui, 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 certo? Uma ondinha bem simples aí. Quem que é o comprimento de onda nessa situação? O comprimento de onda, a onda, ela tem duas regiões que é importante a gente comentar. Ela tem uma região baixa chamada de vale e ela tem uma região alta chamada de crista, certo? Simples assim, certo? A região baixa chamada de vale e a região alta chamada de crista. O comprimento de onda é a distância de um vale até um vale ou de uma crista até outra crista. Esse é o comprimento de onda, não faz diferença. Essa distância com essa distância, ela tem que ser igual, porque a onda ela tem um movimento periódico, acontece sempre no mesmo período, com a mesma frequência, então a gente não tem essa diferença aí, certo? Então o comprimento de onda é exatamente isso. Agora, só correlacionando com a parte passada. A frequência é quando uma crista desce e volta a ser outra crista, certo? E o período é a quantidade de tempo que gasta para fazer isso. Pronto. Certo? Então, uma crista virou outra crista, dividir pelo tempo que gastou, frequência. O tempo que gastou, período. Acabou. É exatamente isso que é a nossa definição. Sacou a ideia, pessoal? Bem simples, né? Então, o que é a velocidade da onda, então? Lembrando, uma coisa muito importante aqui. O comprimento de onda você vai ver muitas vezes em nanômetros, tá? Você vai ver muitas vezes em nanômetros, mas quando você precisa jogar na fórmula para resolver, você tem que jogar para metros. Não se esqueça, certo? É muito importante, senão você erra na relação de conversões aí. Beleza, pessoal? Então, o que é a velocidade da onda? A velocidade da onda é a relação de velocidade comum, igual a gente aprendeu. Que não é nada mais que o comprimento de onda vezes a frequência, ou a velocidade da onda pode ser o comprimento de onda dividido pelo período, certo? Essas são as duas maneiras da gente achar essa velocidade da onda. Lembrando que o comprimento de onda é em metros, a frequência em hertz, ou aqui em metros e aqui em segundos. Então a nossa velocidade é metro por segundo, certo, pessoal? Só para a gente deixar bem claro essa relaçãozinha aí. Fica ligado para não errar esse certo tipo de relação. Bem simples, bem sossegado. A última relação que a gente tem, que ajuda a definir também a característica de certas ondas, é a relação de amplitude. Onde a amplitude da onda, ela é o quê? É a distância de uma crista até a linha base,
ou de um vale até a linha base. Essa é a relação da amplitude da onda, certo? Que pode ser maior ou menor, dependendo de cada, vamos dizer, de cada tipo de onda. Essas são as principais características de uma onda. Toda onda é definida, tem uma frequência específica, tem um período específico, tem um comprimento de onda, tem uma velocidade e tem uma amplitude. Sendo que a velocidade muda de acordo com o meio de propagação. Certos meios de propagação são mais fáceis e certos meios de propagação são mais difíceis da onda atravessar. Então a velocidade dela muda de acordo com o meio de propagação, certo? Mas as outras características das ondas, elas têm que se manter. Porque se você muda a característica da onda, você muda que tipo de onda que é. Beleza, pessoal? Então a nossa aula de introdução à ondulatória fica por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Chama a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @nãopercacabeça e no @YuriAlveso, no meu Instagram. Manda lá, eu tô sempre respondendo o pessoal lá e vamos interagir, vamos conversar e principalmente não perca a cabeça, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.